Ok, estamos recomeçando do zero aqui. Ok, amém. Bem-vindos, vocês que estão entrando de volta. Aí, por favor, Teixeira, verifica no Face se está com som agora. Ok, me dá um retorno por lá ou aqui. Ok. Aí no Instagram, você está me ouvindo bem? Você está ouvindo bem no Instagram? Como é que tá o som? Eu botei um pouco alto aqui a música, mas eu vou abaixar. Mas me diga, como é que tá aí no Instagram? Tá bem? Ok, irmã Maria Nogueira deu sinal joinha. Se algum de vocês puder ir no Face para me dizer se o som está saindo agora no Face, eu ficarei grato. Ok? Aqui tá ótimo, né? Se estiver travando alguma coisa também, me falem, tá bom? Ok, quero agradecer o retorno de vocês aí. Às vezes a gente prepara tudo, né? Mas questões externas, como conexão, upload, né? O upload que chamam, acaba prejudicando a gente. Mas eu também entendo que é uma batalha espiritual, viu? Porque Deus, esses dias, Ele tem usado muito a internet como ferramenta para edificar a igreja dele no mundo. Eu ontem estive conversando com um pastor que está na Inglaterra e eles também estão utilizando dessas ferramentas para alcançar o povo. Ok, agora está com som, né, Teixeira? Valeu, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Então, a importância da gente entender isso. Então, peço que vocês estejam orando por mim, orando para que tudo possa concorrer bem e a gente possa, na verdade, transmitir aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, eu quero começar o que eu estava falando, eu quero começar a minha introdução, porque a gente perdeu aqui a linha de raciocínio. E eu quero ler de novo o texto de 1 Coríntios, o capítulo 12, o verso de 1 a 11, ok? Voltamos. Daiane, que bênção, que bom ter você aqui, tá? Então, a gente está aqui, 1 Coríntios 12, de 1 a 11, eu quero ler esse texto. Ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis a conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esse texto, conforme eu falei antes, ele é uma afirmação clara de que a igreja em Corinto, ela tinha uma grande dificuldade, ela tinha sérios problemas em como lidar com o uso dos dons espirituais. E quando você para entender esse problema da igreja em Corinto, você percebe também que esse problema não é apenas um problema antigo, mas também um problema maior de evidência que existe na igreja de hoje, que é o problema do mau uso e do abuso dos dons. E existem muitas igrejas que infelizmente usam os dons de uma forma manipuladora,
que usa os dons para uma projeção humana e para o engrandecimento da pessoa que está manifestando determinado dom e até mesmo para se provar um certo grau de espiritualidade. Quando você vai em Apocalipse capítulo 2, onde Jesus ele começa a redigir uma carta em que João está escrevendo para a igreja de Éfeso, ele elogia o fato da igreja de Éfeso ser contra, odiar a obra dos nicolaítas. E o próprio Jesus Cristo diz de uma forma muito clara: eu também odeio a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas eram um grupo que estava surgindo no primeiro século, que estavam tentando ter proeminência por causa dos dons, por causa, na verdade, sabe, da forma como eles, como é que se diz, eram usados. Então, os nicolaítas começaram um projeto, uma idealização, que depois foi estabelecido no terceiro século com a igreja romana, que era o que, pastor? Que era a questão de dividir a igreja entre clero e laicado. Ou seja, eu sou clero, eu tenho os dons, eu tenho, na verdade, uma unção diferente da sua, e você, na verdade, que não tem, você está abaixo de mim. E quando você lê um livro, eu quero recomendar para você um livro chamado A Túnica Inconsútil. Esse livro ele é muito importante para líderes, para pastores, para membros, para toda a igreja. A Túnica Inconsútil. Eu nem sei se ele é editado, eu tenho esse livro. E ele fala muito claro que, por exemplo, o uso dos dons ministeriais, por um exemplo, na verdade, se referem a funções e não a cargos. Por exemplo, hoje em dia, quando você visita alguma igreja apostólica, ok? Por que você lê que o nome dessa igreja é apostólica? Você lê que o nome dela é apostólica porque ela tem um sistema apostólico que tem um apóstolo. Então lá, os dons de serviço, os dons ministeriais, na verdade não são funções, são cargos. Então o apóstolo está acima do bispo, o bispo está acima do pastor, o pastor está acima do diácono, o diácono está acima do presbítero, o presbítero está acima do obreiro, o obreiro está acima do membro comum. Mas quando você lê 1 Pedro, capítulo 5, você vê que Pedro ele diz assim: eu rogo aos presbíteros, presbíteros como ele. Então, peraí, Pedro era apóstolo. E como é que Pedro se diz presbítero? Isso significa que ser presbítero, que na verdade é ancião ou pastor, não é, na verdade, um cargo, é uma função. E como função, não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem funções diferentes. Bom dia, Jair. Seja bem-vindo aqui também conosco, tá? Como funções, não existe ninguém melhor. Existem funções diferentes, mas todas com um fim proveitoso. A mesma coisa se diz respeito aqui aos dons de sinais descritos em 1 Coríntios, no capítulo 12. Por quê, pastor? Porque o projeto de Deus para com os dons nunca foi para a projeção de nenhum ser humano. Deus nunca intencionou colocar o dom para a projeção de uma denominação, de uma religião ou de um ser humano de uma forma específica. E os dons nunca foram para medir grau de espiritualidade de ninguém. Você não pode medir grau de espiritualidade de alguém por causa da sua operação e eficácia no uso do dom que Deus lhe concedeu, né? Agora, uma coisa importante que eu afirmo é que os dons eles são importantíssimos para a igreja. Os dons, sejam eles de fazer ou de falar, são recursos vitais que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e para que ela pudesse suprir as necessidades dos seus membros. Então, isso é uma coisa assim, por demais quando nós falamos sobre dons espirituais,
principalmente os dons e sinais, nós percebemos que existem 4 tipos de posição hoje em dia dentro da igreja. A primeira posição são os cessacionistas. Quem são eles? Geralmente, os cessacionistas, eles estão nas igrejas reformadas ou tidas como tradicionais. E essas pessoas, elas acreditam que os dons que são registrados aqui em 1 Coríntios capítulo 12, são dons que ficaram restritos no tempo dos apóstolos, que não são dons atuais e que não são para os dias de hoje. Observe, não é que eles não creem nos dons, eles creem na evolução do dom, mas eles creem que esses dons, de uma forma específica, não são com a evidência que eram naquele primeiro século. E qual é a base que eles tiram para isso? Porque ali, naquele momento, a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, estava sendo ainda construído. Paulo estava escrevendo as epístolas, o próprio Pedro autentica as epístolas de Paulo com a mesma categoria de poder das escrituras sagradas. Então eles dizem que quando Paulo diz assim, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, eles pegam essa parte e eles interpretam de que quando a Bíblia tivesse concluída no seu cânon, então os dons e sinais não seriam tão importantes e necessários, porque nós já teremos então toda a revelação de Deus através da sua palavra. Eu entendo que a palavra, ela é a revelação final de Deus. Você não deve nunca orar dizendo assim, Senhor, revela-me, Senhor, a tua palavra. Não, a palavra já está revelada. Você precisa orar pedindo a Deus iluminação. Para quê? Para que aquilo que está revelado na palavra possa saltar e vir à tua mente, ao teu coração, é iluminação. Existe também um segundo grupo na igreja acerca dos dons, que são os ignorantes. Essas pessoas não são as ignorantes, pessoas ignorantes no sentido de mal educadas, de pessoas grossas. Paulo está falando aqui, e Paulo trata dos coríntios como pessoas ignorantes. Apesar do uso dos dons, eles eram pessoas que não sabiam o uso dos dons, eles não sabiam como colocar ordem e decência no uso dos dons. E essas pessoas, na verdade, não conhecem nada sobre os dons. Os que Paulo chamam de ignorantes, quando ele diz assim, eu não quero que vocês ignorem, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês ignorem. Na verdade, essas pessoas que não sabem utilizar, que não estudam, que não conhecem nada sobre dons, essas pessoas são manipuláveis por outras pessoas que se deixam impressionar. Algumas delas são extremamente céticas. Há aquelas que são ignorantes, ignoram e são céticas, não acreditam, não creem que Deus ele possa usar alguém para falar, eles não creem que Deus possa usar alguém para falar de uma forma clara. Eu mesmo afirmo para você que muitas e muitas e muitas vezes Deus já usou pessoas para me dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento e trazer à tona coisas que estavam somente no meu coração, que nem a minha mulher sabia, mas Deus trouxe à tona uma palavra que aqui nós chamamos de palavra de conhecimento, falando algo sobre um futuro, ou então uma palavra de entendimento, né? De sabedoria, que é aquela palavra que mostra aquilo que está acontecendo com você e que ninguém mais sabe. Então eu creio piamente que ainda é para os dias de hoje. Então, essas pessoas que são ignorantes, elas ignoram os dons, elas não podem utilizar os dons da forma correta, elas não podem se beneficiar dessa riqueza da provisão divina para a igreja. Os dons espirituais, os dons de ministério, os dons de serviço, são riquezas da providência divina para equipar a igreja e para abençoar os membros dessa igreja. Irmã Eliana, seja bem-vinda, minha mãe na fé. Deus abençoe a senhora. Obrigado por estar aqui no Face me assistindo, viu? Obrigado. Me sinto honrado com a sua audiência. O terceiro grupo são os medrosos. Quem são os medrosos, pastor? São aquelas pessoas que têm medo dos excessos.
Essas pessoas, elas ficam tão chocadas com as bizarrices que muitas igrejas fazem no uso dos dons, que elas acabam tendo medo de descambar para os extremos. Então, porque essas pessoas têm medo que a igreja descambe para os excessos de alguns grupos que elas percebem no dia a dia, no uso dos dons, elas acabam, na verdade, não se envolvendo. Elas acabam, na verdade, não querendo ter a experiência e não entendendo, melhor ainda, que elas já possuem um dom dado por Deus. Porque no texto que lemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá o dom a cada um. Então, observe bem, você que está me assistindo no Instagram e no Face, você tem um dom. Deus te deu um dom. E você precisa descobrir qual é esse dom e precisa colocar esse dom em funcionalidade para a glória e a honra do nome do nosso Deus. E o quarto grupo de pessoas são aqueles que são chamados de continuistas. Essas pessoas, das quais eu faço parte delas, essas pessoas, elas creem que os dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 12, de 1 a 11, são para os dias de hoje. Então deixa eu dar só uma abertura aqui sobre mim. Eu não sou pentecostal. Ok? Eu não sou pentecostal, mas eu creio sim no uso dos dons. Eu sou continuista. Eu me identifico muito com a linha de pensamento teológica do bispo Walter McAllister. Ele é reformado, porém continuista. Então eu creio assim, eu creio na continuidade dos dons, porém com decência, né? E aí uma coisa que faltava nos coríntios era justamente isso. Era essa ordem e era essa decência. Porque se nós formos ler todo o texto de 1 Coríntios capítulo 12, e eu espero que a gente faça essa leitura durante essa semana, e depois você juntar com 1 Coríntios, no capítulo 14, o que você vai perceber é que havia uma questão na igreja de Corinto, que é uma coisa que também acontece hoje em dia. O que era que acontecia? Eles, na verdade, classificavam o dom de variedade de línguas como um dom de projeção, como o mais importante e como aquele que haveria de aferir e determinar o grau de espiritualidade da igreja. Na verdade, queridos irmãos, a igreja de Corinto, ela era uma igreja que, conforme diz 1 Coríntios 1,7, era uma igreja que ela era tão rica em dons que Paulo afirma que eles tinham todos os dons. E ele diz assim, 1 Coríntios 1,7, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Mas o que é que a gente aprende com essa afirmação de Paulo e que ele vai estar destrinchando em todo a epístola de Coríntios? É que não se mede a espiritualidade de uma igreja ou de uma pessoa pela presença dos dons espirituais nessa igreja ou nessa pessoa. Pois se fosse medir, sabe, o grau de espiritualidade pelos dons, na verdade, a igreja de Corinto, ela haveria de ser a igreja campeã de espiritualidade. Mas quando você lê as escrituras e se detém num estudo sistemático e expositivo da primeira epístola aos Coríntios, você vai ver que, na verdade, essa igreja, a igreja de Coríntios, mesmo com todos os dons que ela possuía, ela era a igreja mais problemática, a igreja que mais deu problema no ministério do apóstolo Paulo. Depois dessa igreja, a igreja que Paulo teve problema por causa do desvio da verdade, foi a igreja de Gálatas. Mas você percebe que a maioria das outras igrejas, das epístolas, Paulo não lida com esses problemas tão carnais. E aí eu te digo, é possível uma pessoa ter o dom,
ter a evidência do dom e mesmo assim ser uma igreja carnal, ser uma pessoa carnal. Isso é uma coisa incrível, irmãos. Então, você que está aqui me assistindo no Face, você que está me assistindo no Instagram e no YouTube, nunca meça nem a sua espiritualidade pelo seu dom, nem a espiritualidade de ninguém, nem da igreja, porque falou em línguas, porque profetizou, porque a pessoa deu uma palavra de sabedoria, porque nem sempre essa pessoa tem maturidade ou ela está crescendo em Cristo Jesus. Porque a primeira epístola de Paulo aos Coríntios é um retrato dessa mundanidade da igreja, dessa carnalidade e da igreja, da infantilidade espiritual da igreja. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 3. Olha o que Paulo fala sobre os coríntios no capítulo 3. No capítulo 1 ele fala que ela não tinha falta de dom, mas no capítulo 3 ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Olha para aí, uma igreja rica de dons. Paulo está dizendo aqui: eu não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Você está vendo aqui que é possível a pessoa ter todos os dons e mesmo assim ela ser carnal e ela ser criança em Cristo. Aí ele diz assim, no versículo 2 do capítulo 3, tá? Ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois. Olha o que ele diz aqui, irmãos, porque ainda sois carnais. Por quê? Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem, mesmo com a evidência dos dons? Uma igreja rica em dons, carnal, menina, criança. Então você não pode aferir pessoa alguma por causa do uso dos dons. Aí Paulo diz assim: quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Isso aqui já é, na verdade, para nós, de uma iluminação incrível, do ensino que Paulo está dando para essa igreja, que o Espírito está transmitindo para você, através de mim, nessa manhã. Por quê, pastor? Porque essa tensão que havia na igreja de Coríntios, que ela vivia 2000 anos atrás, é a mesma tensão que a igreja vive hoje. O que a igreja vive hoje? É uma igreja que tem carisma, mas conforme Paulo diz aqui, não tem caráter. É uma igreja que tem dons, mas não tem vida. Que vive no clima do sobrenatural, mas não tem testemunho consistente. Brigam, racham a igreja, são carnais, são ciumentos, invejosos, factuosos. É uma igreja que pisa no terreno do sobrenatural, mas que não tem a capacidade de viver no natural, com ordem e decência, conforme Paulo começa a orientar essa igreja em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 26. 1 Coríntios 14, Paulo começa a instruir como você deve usar os dons no culto público. E essa igreja de Corinto tinha todos os dons, mas era uma igreja que não sabia que Deus era Deus de ordem e decência. Me diga uma coisa: você conhece igrejas assim? A sua igreja é assim? Você é assim? Na hora que o teu pastor está pregando, você se levanta para falar em línguas, para profetizar? É assim que você faz? No culto público você começa a falar em línguas, eu não sou contra o dom de línguas porque Deus me concedeu essa dádiva, mas a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta e que eu tenho o domínio. Então Paulo diz assim: quando você estiver falando em línguas e não houver quem interprete, fique pianinho, fale somente para você. Tem igrejas que você vai
e que o povo lá no culto público, falando em línguas e ninguém compreende absolutamente nada. Por que eles fazem isso, pastor? Não são de Deus? Não, são de Deus sim. A igreja de Corinto era de Deus, mas essas pessoas são crianças, não conhecem a Bíblia, não estudam acerca dos dons e não tem como aferidor o que a Bíblia ensina, mas sim o que eles acham que devem ser. Essa é uma grande questão. E aí o que é que a gente para entender? A gente para entender que um dos equívocos que as igrejas fazem hoje, muitas igrejas fazem hoje, e que tem ensinado o mundo afora, é aquilo que a igreja de Corinto estava querendo ensinar 2000 anos atrás, que é o quê? É de que o dom de línguas é o dom mais importante, de que ele é o selo e o sinal e a evidência do batismo no Espírito Santo. Ou seja, se você é um crente que não fala em línguas, então, para a igreja de Corinto e para muitas igrejas de hoje, então você é um crente de segunda categoria. Você, para essas pessoas, você é imaturo e você não é espiritual. E existem muitos crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus e por não serem bem doutrinados, é isso que falta hoje na igreja, doutrina bíblica. Essas pessoas têm esse sentimento de culpa e esse peso porque não falam em línguas. E uma das coisas que acontecem é que tem gente que ela simplesmente repete o que elas ouviram só para que alguém diga que elas foram batizadas no Espírito e assim elas tenham cargos na igreja, elas sejam pessoas que estejam, sabe, exercendo funções na igreja, quando na verdade ela não teve dessa experiência viva. Eu tive essa experiência viva, mas não é toda hora que eu falo em línguas e quando eu sinto que se mover dentro de mim, eu estou na igreja, eu me calo, eu falo baixinho, eu tiro o microfone, já que eu sou pastor e a maior parte do tempo eu estou de uso do microfone. Então você precisa ter esse entendimento. E aí o que é que a gente entende? Que todo o dom de Deus e que Deus dá, ele é importante. E o falar em línguas também é importante. Paulo diz, não proibais o falar em línguas. Mas veja bem, nós precisamos olhar a ordem bíblica em que o Espírito Santo coloca esse dom que ele deu como o único dom que é dado não para a edificação da igreja. Quando você lê 1 Coríntios 12, 13 e 14, o Espírito Santo expressamente vai estar dizendo para você o seguinte: o dom de línguas é importante, não proibais ninguém de falar, mas se não for com interpretação, se cale, fale somente para si. Aí o Espírito Santo, melhor dizendo, através de Paulo diz assim: por quê? Porque quem fala edifica a si mesmo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Toda funcionalidade do corpo orgânico de Cristo é para que os membros sejam edificados. Você tem a sua funcionalidade em Deus, não é para a tua edificação, é para a edificação do corpo de Cristo. Quando você então se doa de si para o outro, você cresce. Mas quando você usa aquilo somente para si, primeiro, você está sendo uma pessoa pequena. E todo o dom, que é esse dom de línguas, que é usado para edificação própria, diante dos outros dons, ele é um dom menor. Você está compreendendo aqui? Aí o apóstolo Paulo, ele exorta de uma forma muito clara o seguinte: eu não quero que você que está ouvindo agora no Instagram, no Face, no YouTube, sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. E quando você vai ler na lista dos dons de sinais, os dons de variedade de línguas, ele vem sempre em último lugar. Porque se os outros dons visam a edificação do corpo, e é para isso que você funciona, o dom é para edificar o corpo, é por isso que aí eu não concordo com os desigrejados. Eu converso com algumas pessoas aqui de Maceió que estão sem ir para a igreja, e com amigos meus de Salvador, que hoje são desigrejados. Eu digo, rapaz, e o dom que Deus te deu vai servir para quem?
se a Bíblia diz que o dom que Deus dá é para a edificação do corpo? Está claro isso aqui. Então preste bem atenção. Se o seu dom não está em utilização, ele está morrendo dentro de você. E se você, na verdade, usa os dons de acordo com como você quer, você também está errando, está usando errado. E se você não está ligado a uma igreja local, e você precisa parar com esse negócio de que a igreja é cheia de falhas. Não, irmão, a tua família também é cheia de falhas. E, no entanto, você não desiste da sua família. Assim como não desiste da minha. Você pensa que eu e minha mulher não temos crise? Nós temos problemas. Nossa casa é imperfeita. Na verdade, ela é normal, né? Porque toda casa, todo casamento normal tem problemas. Mas a gente se resolve diante de Deus porque nos amamos. E nos suportamos, não no sentido de que, nossa, não suporto isso. Nos suportamos no sentido de que somos base, como essa cadeira que eu estou sentada está sendo base para o meu peso. Já pensou? Né? Para me suportar tem que ter uma base sólida. Mas todas as vezes que você deixa de pensar no corpo como uma forma orgânica e local, e você se desvincula, você está fora do propósito. Seu dom não vai ter funcionalidade. E é isso que Paulo está falando aqui, que o dom de língua, ele é o menor dom, porque ele não edifica o outro. Deus não quer que você viva uma vida sem edificação, sem edificar as pessoas. Você não pode viver sua vida sem essa conscientização de que você precisa, abençoar pessoas com a sua instrumentalidade. E aí Paulo coloca o dom de língua justamente como o menor dos dons. E nós precisamos ter um entendimento que, ainda que seja importante querer todos os dons, conforme a Daiane está colocando aqui no comentário, mas ninguém tem todos os dons. Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Porque se ele der todos os dons para uma pessoa, essa pessoa vai precisar de quem? Tem coisas que você pode fazer com excelência, que alguém que está do seu lado não sabe fazer. Você vai servir esse alguém. Mas esse alguém que não faz com excelência isso que você faz, ele já faz outra coisa com excelência que você não pode fazer. E aí você vai depender dessa pessoa. Porque qual é a visão de Deus sobre a igreja? Interdependência. Nós somos interdependentes. O que significa isso? Dependemos uns dos outros. Por isso nós estamos aqui, vinculados, que nessa mão, nós precisamos uns dos outros. Por isso que Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. E aí o que é que eu quero afirmar aqui, de acordo com o que eu creio, que os dons de línguas, em nenhuma passagem na Bíblia, ainda que em Atos dos Apóstolos, que não é uma doutrina, mas é um livro de relatos históricos, nos mostram que as pessoas que foram batizadas receberam o dom de línguas e também profetizavam. Mas observe bem uma coisa, não existe nas epístolas, que é de onde você tira a doutrina, nenhuma indicação de que somente o dom de língua é evidência de batismo no Espírito Santo. Há pessoas que falam em línguas uma vez só, há pessoas que nunca falam em línguas, mas que são batizadas pelo Espírito Santo, e há pessoas que falam em línguas que receberam o dom como um dom regular para as suas próprias vidas. Entendeu? Então analise bem, é isso que você precisa ter um entendimento. E aí o que é que o apóstolo Paulo continua ensinando aos coríntios sobre a questão dos dons? Ele começa a fazer um contraste entre os coríntios sobre o que eles eram antes e o que eles são agora, após a conversão em Cristo Jesus. No versículo 2 ele diz assim: vocês sabem que quando eram pagãos, quem eram os pagãos? Nós éramos pagãos. Quando nós estávamos distantes de Deus, não tínhamos a luz, a iluminação do Espírito Santo. Quando vocês eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados pelos ídolos mudos. O que Paulo está dizendo aí é que há uma clara diferença entre o passado, que
eles estavam vivendo, que eles viviam, e o presente. Paulo está dizendo que os ídolos, embora mudos, guiavam, controlavam, dominavam aqueles irmãos de Corinto antes da conversão deles. E aí você entende uma coisa tremenda aqui nessa passagem que Paulo fala. Paulo está querendo dizer, e nós entendemos que o ídolo é mudo, que o ídolo não tem vida em si mesmo, que ele não fala, que ele não ouve, que ele não age, mas a despeito dele ser inanimado, ele guia, ele controla, ele dirige. Olha que coisa interessante. O ídolo não fala, não vê, não tem vida, não ouve, mas mesmo sendo assim, isso é incrível, e é bom que você aprenda isso aqui. No entanto, esse ídolo, ele guia, ele controla, ele dirige. De que maneira ele faz isso? Porque de acordo com o ensino de Paulo, quem está por trás do ídolo são os demônios. Você compreende isso? E quando uma pessoa está sendo guiada por ídolos, na verdade ela está sendo controlada e guiada por demônios. Esse é o ensinamento aqui. No Salmo 115, o apóstolo Paulo, quando fala sobre o ídolo que você não vê, o ídolo que não vê, o ídolo que não toca, o ídolo que não anda, o ídolo que é criado à imagem e à semelhança do homem, o salmista Davi, ele diz assim: tornem-se semelhantes a eles aqueles que o fazem e aqueles que nele confiam. Ou seja, a pessoa que faz o ídolo ou confia nesse ídolo perde a capacidade de ver, de ouvir, perde a capacidade de fazer e entender as coisas, porque ela é controlada e guiada cegamente. Isso é um ensinamento espiritual. E aí no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito Santo, ele diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E qual é o contexto aqui dessa afirmação de 1 Coríntios 12, versículo 3? É que você está vendo uma igreja que na sua vasta maioria veio de uma religião politeísta. O que significa isso? Esses coríntios, principalmente os coríntios mesmo, não os judeus helênicos, esses coríntios, eles na verdade adoravam vários deuses. Poli vem de vários, da palavra vários, de muitos. Então eles eram politeístas. Eles pertenciam a uma religião do mistério, onde na verdade elas participavam dos cultos aos ídolos. E quando as pessoas prestavam cultos aos ídolos, elas ficavam, essas pessoas, em estado de êxtase. Elas perdiam o controle de si. Elas perdiam o controle das suas faculdades mentais. Então, é importante você entender aqui que na manifestação do Espírito Santo, não há espaço para esse êxtase, esse descontrole. Não há espaço para que você perca o controle da sua faculdade mental. Quando o Espírito se manifesta o dom dele através de você, você não perde o controle sobre si. Você compreende isso? Isso acontecia na época que vivíamos em outro tipo de religião. Então, eu quero dizer para você uma coisa: suspeite, duvide, e eu falo isso debaixo da autoridade do Espírito Santo e com muito temor a Deus. Quando uma pessoa começar a falar algo como que se Deus tivesse incorporado nela: meu servo, eis que eu te digo que eu... Não acredite. Pastor, o que você está falando? É verdade, não acredite. Nenhuma profecia bíblica é dessa forma. Leia os profetas, leia o Novo Testamento e veja que nenhum deles colocaram-se como que tivesse incorporado Deus. Quando uma pessoa faz isso, ou ela está possuída por um outro espírito que não é o do Senhor, ok? Como ele também pode estar tentando manipular aquele que está ouvindo para que aquela pessoa coma
desça goela abaixo o que ele está mandando a pessoa fazer, para que a pessoa possa dizer, Deus mandou fazer e eu não vou desobedecer a Deus. A Bíblia diz que acerca das profecias, você precisa fazer prova, examinar tudo e retende que for bom. Quanto à profecia, diz o apóstolo Paulo, profetize 2 ou 3, cada um por sua vez, e os demais julguem-na. Isso é bíblico. Então você precisa ter um entendimento que o Espírito Santo não age através do êxtase. Você não perde o domínio próprio, você não perde o controle. Não é assim como as igrejas estão ensinando. Você precisa ir para a Bíblia e entender que Deus ele usa sim, ele traz uma palavra de revelação sim, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Deus traz sim, eu sei disso, eu creio nisso. Mas não é dessa forma. É isso que eu te digo, meu servo, agora eu irei embora. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é para novo convertido. O pastor Paulo Maurício está me assistindo pelo YouTube, pelo Face. E quem é da minha época de adolescente lá em Salvador, se lembra quando surgiu uma profetisa lá. E essa profetisa pegava os adolescentes, e eu era um deles. A gente não entendia nada, a gente não conhecia nada. Então a gente achava que era de Deus. E ela fazia o quê? Botava a gente no quarto. Ela apagava as luzes, olha que loucura. E ela fazia como se fosse ali, entendeu? Uma possessão. Aí ela falou um dia para mim, com quem eu ia namorar e casar. Ela errou. Ela falou, o que ia acontecer com cada um, como quem disse assim, meu servo, é isso que eu te digo. Eu separei fulana para você. Deus vai fazer isso. Irmãos, a gente aprendeu na pancada. O pastor Paulo, que na época era o mais experiente, não era pastor ainda, mas era muito mais experiente, nos orientou. O pastor Jael também nos orientou. E hoje nós amadurecemos, né? E você precisa ter um entendimento que ninguém que se deixa usar pelo dom espiritual entra em êxtase. E o que estava acontecendo com aqueles irmãos em Corinto? Eles estavam entrando em êxtase. E Paulo disse assim, epa, para lá. Quando vocês eram guiados pelos falsos ídolos, vocês falavam e faziam dessa forma. Ninguém pode dizer pelo Espírito de Deus que Jesus era anátema. O que significa isso? Que no meio das profecias, alguém dizia assim, Jesus é amaldiçoado. Jesus é amaldiçoado. Você não pode dizer isso. O Espírito Santo de Deus não diz isso. E aí ele também está dizendo o seguinte, por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, sem que seja pelo Espírito Santo. Mas aí, pastor, você diz assim, eu conheço inúmeros cristãos que dizem Jesus é o Senhor, mas eles não fazem como uma confissão verdadeira. É espírito de engano. Eu me lembro de um dia que eu fui visitar uma senhora, membro da igreja que eu pastoreei. Ela estava bem enferma. Então, eu visitava ela todo sábado. E teve um sábado que eu visitei essa mulher. E eu liberei uma palavra para ela. Quando eu comecei a orar, ela começou a falar em línguas. Aí eu, mesmo sendo pastor na época, inexperiente em relação a isso, a questão de discernimento, eu comecei a falar assim, Senhor, louvado seja o teu nome. Irmãos, diante de Deus, na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo. É espírito de engano nessa mulher. Quando ele falou para mim, no ato em que eu ia levantar minha voz para orar agradecendo a Deus, eu coloquei a mão sobre ela e disse, espírito de engano, eu te repreendo agora, saia dela. Irmãos, o que aconteceu? A mulher caiu troncha, começou a ficar espumando pela boca. Ela estava ali com espírito de engano. Então tem pessoas que às vezes estão com espírito de engano, e a gente não compreende, não entende isso. E o que aconteceu? Quando ela foi liberta pelo poder de Deus, através da minha vida, não que eu seja pessoa, não que eu seja alguém, mas Deus através de mim, ela disse para mim, pastor, eu estou me sentindo liberta. E a mulher ia para a igreja, tomava ceia, estava conosco lá. E aí, tempo depois, ela faleceu. Deus chamou ela para a glória.
Aí eu entendi o seguinte: Deus estava esperando a libertação daquela mulher para ela partir. Então, olha que coisa séria isso. É você ter o discernimento sobre o uso dos dons, quem está por trás desse uso dos dons, como se usa os dons. Você não pode ter esse entendimento se você não mergulhar a tua mente, o teu coração na palavra de Deus. Olha, você não deve seguir o que o pastor Edivaldo fala, o que o pastor da sua igreja fala, nem o que a sua igreja ensina. Se o pastor Edivaldo, o seu pastor ou a sua igreja estiver fora da Bíblia, você compreende isso? Por isso é que é só a Escritura. Um dos pontos da reforma, só a Escritura. É a Escritura que vai dizer se você está bom ou não, se o seu pastor está bom ou não, e se a tua igreja, a tua denominação está boa ou não. É a Escritura. Então a Escritura está dizendo que ninguém pode chamar Jesus de anátema, a não ser se for pelo espírito do diabo. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito de Deus. Até porque a função do Espírito Santo é a função de glorificar a Jesus. Jesus Cristo disse assim: eu enviarei o outro. Essa palavra outro no grego é allos, que significa outro igual a mim. E ele vos anunciará tudo quanto tiver ouvido da minha parte, e ele me glorificará. Então, uma pessoa que está no uso dos dons pelo Espírito Santo, primeiro, o objetivo dela é glorificar a Jesus. Se essa pessoa está vaidosa e essa pessoa quer a glória para si, essa pessoa precisa urgentemente se consertar diante de Deus, porque essa pessoa está sendo usada, mas ela mesma está fora da verdade. Uma pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo, essa pessoa está sendo usada para que o nome do Senhor seja glorificado na outra pessoa. O que acontece é isso: você está sendo um instrumento para edificar alguém com o seu dom, seja lá qual for o seu dom. Uma coisa eu sei: você tem um dom, você vai fazer isso para que aquela pessoa glorifique a Jesus. O que é que significa isso? Que você não vai esperar daquela pessoa uma palavra de gratidão, nem vai esperar que aquela pessoa te sirva, nem vai esperar que aquela pessoa viva sob o teu domínio, porque você foi usado para abençoar aquela pessoa, para que ela glorifique a Jesus Cristo, e ela seja fiel a Jesus. Você não pode requerer da pessoa que está sendo beneficiada pelo seu dom, que essa pessoa se torne um serviçal sua, um serviçal seu, que deva para você, na verdade, uma obediência que ela só deve prestar a Jesus Cristo. Tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que querem manipular as outras, sabe, porque usou o dom. Para com isso. Ou então ficam ressentidas porque abençoei fulano e fulano nem agradeceu. Azar, irmão. Deus, ele viu o que você fez, a sua instrumentalidade, como foi benéfica, e a glória é de Jesus. E se você quiser esperar essa glória, você não vai receber a glória do Senhor. Glorie-se em Deus, nem a recompensa que vem de Deus, mas você vai estar usando de uma forma carnal e dando lugar ao diabo para que você seja, sabe, o bambambam. Você não pode fazer isso. Ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer com isso é que não é uma questão de verbalizar que Jesus é o Senhor. O que Paulo está dizendo com isso é que a confissão de fé que eu e você fizemos, ela é respaldada por uma vida em que Jesus é o seu Senhor, é o seu dono, é aquele que te dirige, é aquele que te controla, é aquele que domina a sua vida, e que ninguém pode professar e viver o senhorio de Cristo a não ser pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu digo que Jesus é o Senhor, eu estou falando não da boca para fora, mas porque o Espírito habita em mim e ele me controla, ele me domina, ele se assenhorou de mim, ele me encheu, ele me possuiu. E por causa disso, eu declaro pelo Espírito Santo que Jesus é o Senhor. E o que é que significa isso? Analise os frutos, certo? Que a pessoa que está sendo usada pelos dons, elas dão.
Jesus Cristo disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, e uma árvore ruim não pode dar frutos bons. Então você precisa ter esse discernimento espiritual acerca dos dons, da importância, da seriedade, da necessidade dos dons, mas também da ordem, da forma, do jeito e para quem é a glória, quando o dom é usado e manifestado pelo Espírito Santo através da sua vida. Como é você na sua igreja? Você tem utilizado o dom que Deus te deu? Você já descobriu o dom que Deus te deu? Você não descobriu? Peça a Deus que te mostre, que você possa descobrir o dom que Deus te deu, que você possa descobrir a espiritualidade que você tem em Deus, e a partir daí desenvolver o seu dom. Você enterrou o seu dom, desenterre. Deus vai requerer contas desse dom. Você usa o seu dom para a sua glória, se arrependa, use para a glória de Deus. Tem medo de ser usado para que depois não seja ferido? Não tenha medo. Você pode ser ferido, não tem problema, e às vezes é o próprio Deus que faz com que haja ingratidão sobre nós. Não é que Ele manda ingratidão, mas Ele permite, para que a gente não se incha, não fique inchado que nem bola, entendeu? E comece a achar que a glória é nossa. Não, peraí, baixa a bola, diminua mais, é o Espírito Santo. Nós somos vaso de barro, e o tesouro está dentro desse vaso de barro. Para quê, pastor? Para que a glória seja do Senhor e não nossa. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo quer nos usar e nos capacitar. Amém. A minha prima Cláudia disse assim: eu quero o dom do Espírito Santo. Não, Cláudia, você não quer, você já tem. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus já foi um dom dado por Deus. Agora o que ele vai fazer? Ele vai agir por intermédio de você para edificar outras pessoas. Quando você levantou a sua mão, você que está aqui no YouTube e no Face, quando você levantou a sua mão publicamente aqui, você no Instagram também, naquela hora o Espírito de Deus foi derramado em você como o dom de Deus. O dom de Deus é o Espírito. E com isso aí, você agora vai desenvolver para edificar vidas, ganhar vidas, abençoar vidas. Essa é a tua funcionalidade. Que Deus abençoe você. Que Deus sustente você. Que nesse tempo, nesse início dessa nova ministração, de hoje por diante, você se desperte para os dons, desperte para conhecer o dom. Você não seja como um menino que caia nas meninices dos dons, que caia nas meninices das pessoas que usam os dons, que você discirna. Olha, não compartilhe mais mensagens, eu falo para todo mundo, tá? Para qualquer pessoa. Eu penso isso desde que eu estou lá em Salvador. Não existia o WhatsApp ainda, mas depois que eu aprendi de forma dura com aquela falsa profeta que enganou a mim, meus irmãos e meus amigos, que hoje são pastores, na época que nós éramos adolescentes, eu entendi que Deus não incorpora ninguém. Então não compartilhe quando alguém fala assim: esqueci que eu te digo, meu servo. Para. Quando Deus usa alguém, ele diz assim: assim diz o Senhor. Deus manda te dizer, e a pessoa está com as faculdades dela em dia, entendendo tudo o que está falando e cônscio de toda a sua verdade ao seu redor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você, que Deus sustente você, que o Senhor possa estar te iluminando, te fazendo crescer na graça, no conhecimento do Senhor, te dando maturidade. Não seja cético, mas seja alguém que julgue bem todas as coisas à luz da palavra de Deus. Procure, nesse tempo de confinamento, estudar a palavra, compreender a palavra e ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Coloca a mão no seu coração, você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Face e no YouTube. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê essa direção, essa compreensão. E mais uma vez eu digo: não siga o seu pastor se ele não está sendo bíblico. Não siga a doutrina da sua denominação se ela não está sendo bíblica. Não siga o pastor Edivaldo se eu não estiver sendo bíblico. Siga a Bíblia, porque é a Bíblia que diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Não é eu que digo que a Bíblia está errada, não. Ela que diz se eu estou errado. É ela que diz se o seu pastor está certo ou errado.
É ela que diz se a tua igreja, a tua denominação está certa ou errada. Fique com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra de Deus. Pai, eu quero apresentar nesse momento cada pessoa que está me assistindo, recebendo esta palavra vinda do Senhor, tanto no Instagram, como no Face, como, ó Deus, no YouTube. Senhor, em nome de Jesus, traz para essa pessoa o discernimento, a maturidade, a compreensão da tua palavra, dos dons, acerca, Senhor, ó Deus, ó Pai, da instrumentalidade dos dons espirituais. Que não haja entre eles céticos, que não haja entre eles os medrosos, os ignorantes, mas que eles sejam como aquelas pessoas que querem conhecer, se aprofundar, para serem dirigidos tão somente, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Guie as minhas ovelhas, Senhor. Guie as minhas ovelhas. Guie as ovelhas do Senhor que estão em outros rebanhos. Guie, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Ó Deus, cada ovelha tua, que eles desenvolvam os dons, a proporção que eles estão sendo usados por ti, eles treinem no sentido de desenvolver e crescer nas habilidades que o Senhor lhes concede. Senhor, em nome de Jesus, dá para este povo a maturidade, que eles não sejam como os coríntios, que tinham todos os dons, mas eram carnais, eram crianças, ó Deus, e não tinham espiritualidade correta. Que eles vivam de acordo com a tua vontade, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Que na instrumentalidade dos seus dons, eles sejam instrumentos poderosos nas mãos de Deus, não para querer, ó Deus, sobressair sobre ninguém, não para que eles possam querer, Senhor, ó Deus, ter a dominação, ou até mesmo criar situações desconfortáveis com o seu pastor, mas em nome de Jesus, ó Deus, que eles sejam instrumentos eficazes para que haja um crescimento na igreja, porque isso redunda em glória ao teu nome. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que aquelas pessoas que ainda não reconhecem o dom que ela tem, que elas estejam reconhecendo, estejam vendo qual é a inclinação que elas gostam de fazer, e entendendo que a partir daí é que vem a descoberta dos seus dons. Tira os medrosos, se eles têm medo, Senhor, medo de serem feridos, de darem errados, repreenda esse medo e que eles possam, ó Deus, se jogarem, se abrirem plenamente para que o Espírito Santo os use, ó Deus, de uma forma eficaz, para a glória do seu santo nome. Abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, em nome de Jesus. Antes de encerrar, eu quero dar alguns avisos. O primeiro é que a missionária Val estará hoje fazendo uma live às 22 horas. Ela vai pregar na igreja presbiteriana aqui no Farol, às 18 horas, mas ela fará uma live das 22 às 23 horas de oração e louvor pelo @missionária Val Freitas. Participe, ok? Eu também oro, eu também quero dizer que hoje, a partir de meia-noite, eu estarei, juntamente com a igreja, começando um jejum. Se você quiser participar disso, você pode também começar de hoje, de meia-noite, e você determina até o horário que vai ser amanhã. E amanhã, às 8 horas da manhã, nós entraremos pelo Instagram da missionária Val e nós faremos 1 hora, nesse momento de jejum, de oração e louvor. Então você pode entrar das 8 às 9 da manhã pelo @missionária Val Freitas e estar orando conosco, participando desse momento de clamor pela nossa nação, por vários motivos que nós iremos colocar nas redes sociais. E às 10 horas eu retornarei com um estudo, com a continuidade desse estudo aqui pelo meu Instagram. Das 10 às 11, a segunda parte do estudo de dons espirituais. Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, obrigado por ter estado comigo aqui, em nome de Jesus. Amém? Você também que está me assistindo aqui pelo Face e pelo YouTube, um beijo no seu coração, obrigado por participar desse momento comigo,
e por ter estado aqui, sabe, aprendendo um pouco mais. Espero que tenha sido uma grande bênção para você esse tempo, que você continue conosco durante essa semana, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo. Lídia, Rita Pimentel, Ju Vencedora, a irmã Dígina Ferreira, José Vieira dos Santos, a Lídia Rego, que é minha amiga, Lídia Rego, minha amiga de Salvador, ok, Copenhague, Maceió também, Júlio César Jacobi também, Deus abençoe, Evilásio Santiago, Ibna Brasil, o pastor Carlos Sim, Deus te abençoe, Lucinaldo, minha ovelha, irmão Ciro Pinto, Kelvin Kekel também, seja bem-vindo, Kelvin, irmã Helena Rego, mais uma vez um abraço, Deus abençoe todos vocês, Jonai Teixeira, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.